quarta temporada de The Boys é realmente a pior temporada de todas que a gente já teve até hoje? É uma temporada em que nada anda na história? Ou é uma temporada de fato por ser a penúltima, que funciona como uma penúltima temporada, para preparativos, para outras coisas, tem episódios de qualidade ali, ou é só o último que é bom? Pois é, já tem quase um mês que terminou essa quarta temporada da série e eu decidi trazer uma análise completa da temporada inteira em um vídeo. E se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Boys. Vamos voltar a falar sobre essa série, vamos voltar a falar sobre essa temporada 4, que fechou até que com chave de ouro, mas que foi aos trancos e barrancos no início dela. Já é um ponto inicial aqui sobre análise, mas a gente tem que falar muita coisa, episódio por episódio, avaliações. Antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada, porque ano que vem já tem Gen V, em breve deve sair novidades sobre a última temporada da série, a série do Soldier Boy, muita coisa. E é o seguinte, bora voltar a falar dessa quarta temporada, a série que a gente conhece muito por não respeitar limites, vai além em diversos quesitos, muito intensa, muito pesada de se assistir, mas que sempre teve uma história. Não era só ultrapassar limite por limite, nada disso. E assim, de cara já dá pra dizer que essa quarta temporada demorou um pouquinho pra engrenar na história, né? A gente já começa a análise pelo ponto ali dos 3 primeiros episódios, porque o Prime Video sempre lança os 3 primeiros e depois começa a lançar um por um. E não é segredo pra ninguém que esses 3 primeiros episódios foram mais fracos. A forma como a temporada começou foi bem desanimadora. Foram 3 episódios em que a história anda muito pouco e tem um foco diferente do que a gente imaginava de início, né? A gente tem aqui, por exemplo, um episódio 1 que começa de uma forma não muito diferente, não muito inovadora em relação às outras temporadas. A gente tem o grupo que sempre tem uma tendência a se separar, a esconder, voltar juntos, aparecer, aqui voltando ativa, bonitinho, todo mundo reunido, com o Butcher liderando eles pra uma missão de matar a Victoria Newman, mas com o plot inicial sendo a disputa de paternidade, né? Butcher contra Capitão Pátria, sendo que no final da terceira temporada, Ryan deixou claro que quer ficar ao lado ali do pai. Assim, você vê isso no primeiro episódio, já passa uma sensação de que vai ser uma trama que vai correr por fora ainda, mas que não vai ser a trama principal da temporada. Mas quando a gente chega mais pra frente na análise, a gente vai ver que é uma trama que se estende até o final da temporada mesmo. Tipo, analisando esse episódio 1 já assistindo o final da temporada, a gente vê que eles não chegaram num ponto sobre o Ryan, que o foco que parecia ser agora sim ele vai escolher o lado definitivo, na verdade é pra mostrar que ele é a pessoa mais instável e arriscada possível, arriscada de se confiar, né? Porque a gente tem uma temporada da série dele ficando do lado do Butcher, outra temporada dele ficando do lado do pai. Aqui ficou assim, e aí, será que agora ele vai escolher o lado definitivo? E quando parece que ele tá escolhendo, no final a gente vê que tem um impasse, sabe? O menino não sabe o que quer da vida. É o jovem que até mesmo na última temporada ele vai continuar assim, sem saber de qual lado ele quer ficar. Assim, sinceramente, apesar do Ryan ser uma criança chata de se assistir em diversos momentos, eu não acho incoerente essa situação dele indefinida, porque isso tem a ver com criança mesmo, tem a ver com jovem, menino entrando na adolescência, não sabe o que quer da vida. É bem esse caminho que a série quer trazer e isso provavelmente vai ter um papel muito importante na última temporada, na 5. Mas assim, voltando nos pontos do episódio 1, o episódio 1 já apresenta pra gente Joe Kessler, né, que até então parecia ser um personagem real. Durante a temporada a gente vai vendo as grandes revelações importantes e assim, já adianto aqui que esse aqui, dos personagens novos que a gente tem na temporada, mesmo não sendo um personagem real, que tá presente ali de forma real, é o mais interessante, tá? É o melhor, assim, que encaixa na atuação. Jeffrey Dean Morgan deita de todos os aspectos e depois a gente vê a importância da manipulação dele em cima do Butcher, que também vai levar os eventos da última temporada. Assim, tem lá a Sister Sage, né? Que eu falo Sister Sage porque eu não gosto de falar essa tradução ridícula, que é Mana Sábia, mas ok. Esse primeiro episódio também apresenta ela como uma das personagens novas. Ainda assim, se você olhar o apanhado da temporada inteira, eu ainda prefiro o Joe Kessler como dos novos aí. Ela é importante e tudo mais, ela é a estrategista, mas poderiam ter feito mais pra mostrar a capacidade dela, eu acredito. Tipo, ela é introduzida por um Capitão Pátria descaracterizado ali, tentando buscar motivos pra poder viver e meio que encontrando uma pessoa que vai ser a cabeça do projeto de poder dele pra liderar tudo. Alguém pra poder pensar pra ele. Então, tipo, tudo que o Capitão Pátria faz de maldade aqui, nessa quarta temporada, a gente pode dizer que é 40, 50% coisa dele. O resto, tudo que ele consegue de conquista de poder tem a ver com essa mulher aqui, que já é uma diferença dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos a gente tem o Capitão Pátria tomando o poder dos Estados Unidos à força. Na série a gente tem o poder caindo no colo dele, porque ele não tem essa capacidade, apesar de ser bem forte, mas ainda assim o ego dele não deixa ele seguir com planos. Um outro ponto importante também nesse primeiro episódio é o retorno do Black Noir, que na terceira temporada morreu, né? O Capitão Pátria matou ele e ele volta aqui como o ator contratado da Vault. Um cara que conversa, inclusive, e que, sim, os primeiros episódios já trouxeram uma ideia, nossa, essa temporada vai explorar algo muito sinistro
sinistro sobre ele, e toda a expectativa vai pro lixo. Não é que vai pro lixo, né? É os fãs que vêm dos quadrinhos que criam essa expectativa. A série não criou nada de expectativa sobre o que iam trazer do Black Noir, só jogam ele como personagem. Mas assim, quem tinha expectativa fica triste porque a temporada simplesmente deixa ele quieto, não exploram ele. Parece que pra última temporada ele nem vai ter tanta importância assim como, por exemplo, nos quadrinhos, porque ele não é o clone do Capitão Pátria aqui. Ele volta aí no primeiro episódio como um ator contratado da Vault, e é o mesmo personagem, mas o mesmo personagem de um formato novo e avulso. É isso. Mas, tipo, voltando no plot central do primeiro episódio, a gente tem a primeira missão ali que a gente vê, né? O envolvimento por baixo dos panos do Butcher com a Victoria Newman, com esse objetivo da disputa de paternidade. Pedir uma ajuda pra ela, pra que ela possa separar o Ryan do pai dele, do Capitão Pátria. Ele tá tão fissurado nisso que ela até se corrompe com o próprio grupo, que são os The Boys. E falando em personagens se corrompendo, indo pro episódio 2, né? A gente tem Trem-Bala, que começa suas inclinações já nesse episódio 2 aí, pra não tá muito feliz onde ele tá, não tá muito feliz de servir o Capitão Pátria, servir esse projeto, e começa a se inclinar a querer ajudar o lado dos The Boys. A gente tem a temática política da temporada, que já era bem prevista, né? A série sempre foi muito política, mas já era previsto que essa temporada ia ser muito mais, ela sendo bem explorada nesse episódio 2, com as manobras ali do lado do Capitão Pátria, principalmente encabeçado pela Sister Sage, pra manipular massas, pra colocar contra o outro lado, que é o lado ali da Starlight, da Luz Estrela, enquanto a Vault e o Capitão Pátria estão focados em emplacar a imagem do Ryan. É como uma pessoa, um super ali que vai evoluir, alguém bonito pra população ver, mas que não é algo que dá muito certo, né? Assim, a gente tem ação, a gente tem batalha, o episódio 2 nos dá aquele tipo de cena asquerosa que a gente espera de toda a temporada de The Boys, eles conseguem ultrapassar todos os limites, mas aqui a gente tem muito a prova de que os The Boys, mesmo não gostando muito do Butcher e sempre na resistência de estar trabalhando com ele, eles precisam da ajuda dele. Com ele tentando ajudar, matando uns supers ali, mas assim, no geral, a história andando de uma forma muito lenta, sabe? Engatinhando. Assim, a gente chega no episódio 3 da temporada, cheio de eventos, com coisas chamativas e coisas que foram aparecendo na tela, mas sem a história andando de fato mesmo, né? Só preparativos pra história. Por exemplo, o Capitão Pátria aqui, no início do episódio 3, já definindo o seu novo time. O time do Seth, que sempre tá ficando mais fraco, né? Ele apresentando duas novas supers que estão entrando, a Sister Sage, que já tava, a Firecracker, que chega agora também, né? Que é aquela mulher que simplesmente não tem poderes pra nada, fraquíssima, totalmente inútil, mas que é útil por conta dos planos da Sister Sage pra manipular massas, que ela consegue conversar com o público que apoia o Capitão Pátria. A ideia é de que um plano está sendo elaborado ali por trás, alguma coisa muito grande tem de acontecer. O Capitão Pátria vai conseguir fazer alguma coisa muito sinistra na eleição ali, mas nada de fato ainda, enquanto da parte do Butcher, ele está focado na questão do Ryan. Então a gente tem ali o Kessler, né, que até então parecia ser um agente normal, amigo dele, incentivando ele a drogar o menino, pegar o menino à força, e o Butcher ainda com o seu lado bom ali presente. Aqui a gente começa a ver, começa a ficar mais claro, agora que, tipo, já assistindo a temporada a gente sabe, como o Kessler é o lado mais mal da cabeça dele, influenciando ele. É o próprio tumor, né, que influencia ele a fazer as coisas mais abruptas e agir sozinho, incentivando ele não lutar ao lado dos The Boys, incentivando ele a fazer as coisas mais brutas, tipo sedar o Ryan. Enquanto o Butcher também visualiza a Becca, que é a esposa dele, durante toda a temporada, que seria o lado bom da cabeça dele, falando das coisas boas que ele deve fazer. Então, assim, nesse início de temporada, Butcher tá muito mais ainda com o seu lado humano, porque ele tem um tumor que ele descobriu na outra temporada, a ideia é que ele vai morrer em breve, então preciso fazer algo bom da minha vida. A coisa boa que eu posso fazer é fazer o Ryan estar bem, e não nas mãos do Capitão Pátria. Essa é a missão dele e acabou. É um Butcher condenado à morte e que ele não quer ouvir o Kessler, porque ele ainda não sabe que é o tumor dele falando com ele, porque ele não sabe da evolução do tumor por conta do composto V, que vai sendo revelado mais pra frente. E tipo assim, trazendo uma análise geral, esse primeiro bloco, eu não quis um por um e dando nota um por um, vamos dar a nota dos 3 primeiros, porque eles lançam de uma vez, então é como se fosse um grande evento. A minha nota pra esses 3 primeiros episódios é um 5, porque é um início fraco de temporada, é um início que desanima muito a galera. Assim, é assistível, tem cenas interessantes, tem coisas intrigantes pra história, personagens bem legais, mas a história em 3 episódios não dá quase nada, é o grande ponto ruim desse episódio 3, o que torna o episódio 4 um dos melhores da temporada. Esse efeito de ter vindo de coisas muito fracas e chegar no 4, e ainda o 4 já ser muito bom também, só isoladamente, sem olhar os outros, é algo interessante, né? Vamos falar do episódio 4, porque é o episódio principal pra ressaltar a loucura do Capitão Pátria, o quanto ele vai começar a passar cada vez mais dos limites. É um dos episódios que tem mais gore, mais coisas sinistras, pra ressaltar ele bem como vilão mais ainda. A gente tem esse foco dele indo atrás das suas origens, então indo atrás dos cientistas que criaram ele em laboratório, lá no laboratório da Vault, subterrâneo, pra meio que se vingar do mal que fizeram com
ele. É meio que ele libertar das coisas que prendem ele no passado. Então é um episódio interessante, tem outras coisas também, mas da parte do Capitão Pátria, enquanto ele vai ressaltando cada trauma que ele passou com cada pessoa, ele vai cometendo uma atrocidade com cada pessoa. É a vingança dele. E além disso, na época que eu analisei também, eu lembro de um ponto que eu falei muito, é um episódio muito completo. Ele não tem só o Capitão Pátria, ele aborda diversos segmentos ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem o próprio Huey recorrendo ao trem-bala, o trem-bala cada vez mais virando a casaca e ficando do lado dos The Boys, ajudando. Essa relação deles, que foi o ponto que começou a série, né, com relação de inimizade, porque o trem-bala matou a namorada do Huey lá no início. A relação deles se estreitando e o Huey pedindo pro trem-bala roubar composto V pra resolver um problema que ele tá enfrentando em família, que é a questão do pai dele, que teve um AVC, tá praticamente condenado a morrer, e o Huey encontra como única solução pra salvar a vida do pai dele algo que ele luta contra, né, que é ficar usando composto V nas pessoas. Então ele vai pra meio que usar esse hack que eles têm nesse mundo, achando que isso pode dar certo. Mas assim, aqui a gente tem um foco da Anne, né, que nos outros primeiros episódios estava muito avulsa, e é bem avulsa na temporada, mas aqui a gente tem o foco porque ela é a representante do lado correto, em tese, nessa história, se mostrando uma baita representante perdida, né, com o simples fato da Firecracker colocando coisas na cabeça dela, entregando coisas do passado dela e fazendo ela perder a cabeça, que gera aquelas cenas satisfatórias de assistir, dela espancando a Firecracker em rede nacional, mas que atrapalha a estratégia política da Anne ali, né, de tentar barrar o outro lado. Enquanto isso, já aprofundando num ponto muito importante do Butcher, preparando, né, para o que viria no final da temporada, que é o poder oculto que ele tem. Já trazendo uma explicação no episódio de que esse composto V temporário que ele tomou na outra temporada, que gerou um tumor, somado com um composto V permanente que ele acabou roubando do francês, que ele revela, pode ter gerado algo muito sinistro, porque ele simplesmente apaga e o Ezequiel lá, que vai confrontar ele, morreu. Então são pontos que geram empolgação pra gente na história, que mostra a história andando, fora vários outros preparativos que tornam pra mim esse episódio aqui um nota 9, tá? Nota pra mim desse episódio 4 é um 9. A gente veio dos 3, que é um nota 5, que é 9. Porque, assim, finalmente, depois de tanta agonia nas outras semanas, você sente que a história vai andar, sabe? Você sente que agora começa, aqui começa. Tanto é que na época muita gente falava, a temporada começou no episódio 4, né? Complicado. Mas aí a gente segue pro episódio 5, que já é um episódio que não é melhor que o anterior, mas tem um início bem mais promissor que o anterior, se você pegar o apanhado da temporada. Porque a grande expectativa pra temporada era a gente ver o vírus que vem lá do spin-off Gen V. E esse episódio 5 é o primeiro que a gente vê a cartada do Butcher de meio que trazer esse vírus pra história. Tipo, vamos começar a usar e vamos começar a focar nisso. Então tem ele entregando pra galera toda sobre o vírus, que ele descobriu isso, e eles indo atrás de pistas pra identificar onde tá esse vírus e como eles podem usar isso, né, contra o Capitão Pátria, tentar barrar tudo. Já desconectando daquele lado, a disputa de paz, o Ryan e tudo mais, e essa parte da história é verdadeiramente interessante, que nos leva a pontos interessantíssimos também, como o retorno do Stan Edgar, um personagem importante das outras temporadas, e é por meio dele que eles conseguem a informação sobre como e onde esse vírus está sendo testado, né, porque ele foi pego pela Victoria Newman no final da primeira temporada lá de Gen V, e ela levou para uma fazenda ali, que ela contratou pessoas, inclusive o tal do Samir, que é o cara pai da filha dela, que estava testando esse vírus em animais e injetando composto V em animais como uma forma de tentar garantir a segurança deles, basicamente, da Victoria Newman principalmente, porque o episódio mesmo já traz uma ideia mais complexa de história, né? Ela, que vai estar nessa corrida presidencial, que tá pretendendo ficar ao lado do Capitão Pátria pra conquistar o poder mais fácil, ela tem que se garantir caso o Capitão Pátria fique louco, porque ela já não concorda com tantos princípios dela. Então, esse vírus que ela pega em Gen V, ela coloca o tal do Samir pra testar ele e ver a capacidade dele, uma forma de estar em segurança, uma forma de parar o Capitão Pátria caso necessário. A gente tem esse vírus, é isso. Só que aqui a gente já tem uma das revelações um pouco tristes pra gente que tava empolgado pro uso do vírus, de que o vírus não é capaz de matar o Capitão Pátria, pelo menos da forma como ele veio lá de Gen V, do spin-off. Isso tem muito do roteiro da história falando, vamos com calma, não é de uma vez assim, nem é a última temporada, né? Tem muito de ser a penúltima, então não tem como as coisas todas acontecerem de uma vez aqui. Isso aí até que faz um sentido. E assim, a gente tendo mistos de emoções no episódio. A gente também tendo o foco do Huey lá com o pai, né? Que o pai acabou virando um problema porque ele injetou o composto V. Então a melhor solução pra que o pai não vire uma arma e mate pessoas é finalizar o pai, é matar ele, né? Então a gente tem a despedida emocionante, um impacto forte pro Huey, que tá correndo por fora na história, não tá participando da história até a metade da temporada, e só depois disso que ele vai começar a participar ativamente da história. Assim, essa trama do pai do Huey é mais pra guardar o personagem, eu diria, sabe? Não tem tanta importância. A gente achava muito que a mãe do Huey que apareceu, a Daphne, ia ser alguma agente da Vault, infiltrada e tal, tinha teorias, mas na verdade foi meio inútil, então isso é um pontinho
sentir um pouco negativo. Mas voltando à trama principal, a gente tem a adição das explicações sobre o vírus, né, de que sobrou só um pouco, que eles tiveram problemas, então só tem uma seringa ali, que leva a eles terem que desperdiçar, e o lado maldoso do Butcher começar a ser mais destacado aqui nesse meio de temporada, né? Se antes ele tava mais no lado bom, ouvindo mais aquele lado da Becca lá, aqui ele começa a ouvir mais o Kessler no sentido de fazer coisas mais abruptas, então sequestrando o Samir, cortando a perna do cara pra obrigar o cara a reproduzir o vírus, porque ele quer, agora focado mais nesse negócio de querer o vírus pra ele. É a história andando mais, apesar de ser um episódio que demora mais pra acontecer as coisas do que o 4, por exemplo, a história caminha mais e gera uma expectativa a mais. E aqui eu dou um 7, uma nota pra esse episódio 5, né, que nos leva ao episódio 6, o antepenúltimo, que se não for o episódio mais maluco e cheio de cenas sinistras e pesadíssimas da temporada, é um dos, mas eu acho que é o que tem mais cenas pesadas. Não significa que é o melhor ou o pior por causa disso, não, mas tem muito acontecimento relevante aqui. Eu acho que aqui é onde a parte visual da série mais acontece, em questão de ser chamativo e te prender no episódio. Apesar da história andar em caminho médio, assim, não anda tanto, mas também não anda pouco. A gente tem o episódio que introduz pra gente o Tessiteia, né, que é a versão do Homem-Aranha de The Boys, o ponto chamativo, mas que na verdade é a coisa mais porca e nojenta de se assistir, que o Huey tem que usar a roupa dele pra infiltrar na festa na casa do Tech Knight, que é inclusive um super que vem de Gen V, então os crossovers sendo mais ressaltados aqui. Assim, a gente tem um plot parecido com o que foi no episódio 6 da temporada anterior, que é a 3, né, que tem uma festa ainda mais pesada, que é aquela bagunça dos supers, que o grupo dos The Boys tem que infiltrar lá dentro. Aqui é a mesma coisa praticamente, só que aqui é um nível mais perigoso do que pode sair daqui. Essa reunião tem o principal objetivo de fazer com que os poderosos dos Estados Unidos aceitem com que eles deem o golpe, né, em cima do cara que ganhou a presidência, que é o Robert Singer. O cara que a Victoria Newman é vice-presidente dele, mas que ela não concorda muito com o plano dele. Então é meio que pra colocar ela no cargo ali e dar os poderes pro Capitão Pátria. A gente tem a temática dessa reunião pra convencer eles do porquê fazer isso, que coloca a Victoria Newman assumindo isso, assumindo o discurso, assumindo o convencimento desses personagens, principalmente o cara líder do Pentágono lá, mas ao mesmo tempo a Victoria Newman abalada no seu lado e não firme no propósito dela, né? O episódio ressalta muito a Newman como alguém que tá balançada. Ela tá ali só pelo projeto de poder, pelo poder que o Capitão Pátria e a influência da Sister Sage podem oferecer pra ela nesse projeto de campanha, mas ao mesmo tempo ela não concorda, ela não é desse lado, ela não concorda com os princípios que eles acreditam ali, ela é muito mais alinhada com os princípios da Anne, só que não tem como ela admitir isso. Assim, a gente tem que falar da questão do Huey, a gente tem aquelas cenas pesadas e sinistras que não adianta alguém achar ruim ter isso na série, porque é a cara da série, é característica da série, então são pontos que tem aqui no episódio pra chamar a atenção, pra ser pesado mesmo, o Huey tendo que se submeter a coisas sinistras e aqui tendo uma função, né, não só sendo a bobeira, a bobagem pela bobagem, por meio do Tech Knight, que é o cara que faz essas atrocidades, eles conseguem a informação master e mais pesada sobre o grande plano que a Sister Sage e o Capitão Pátria tem, que é de fazer campos de concentração, que é de tomar o país e tomar o controle de tudo numa pegada ditatorial. Então, pra quem fala que esse episódio não tem função, que é só coisa nojenta e tudo mais asquerosa pra nada, não, tem função sim. Mas o ponto que acaba sendo mais importante do que isso nesse episódio é a revelação que vem pro Butcher, né? A revelação de que o Kessler, na verdade, é o tumor que ele tem falando com ele. O tumor que depois que ele tunou ele de composto V, virou um super tumor, ou seja, um ser que vive dentro da cabeça do Butcher, dentro do corpo dele no geral, que tem poderes, que pode proteger ele e que influencia ele mentalmente, que quer basicamente a destruição do mundo todo, quer incentivar o Butcher a destruir todos os supers, que era o plano inicial dele, só que aqui o lado humano dele tava prevalecendo, tipo, tem o Ryan, tem pessoas boas no meio dos supers, só que aqui o Kessler aparece, aqui o Kessler se prova como sendo esse tumor e começa a tomar mais espaço, né, na cabeça do Butcher. O Butcher tem escolha, mas ele vai tomando mais espaço. Esse episódio pra mim eu considero o terceiro melhor da temporada, né? O segundo melhor pra mim é o 4, que eu dei nota 9. Esse episódio 6 eu dou uma nota 8.5. E aí a gente segue pro episódio 7, né? Que é o penúltimo, que é um episódio ideal pra ser um penúltimo de temporada. É um episódio de preparativos, é o episódio do algo grande está prestes a acontecer. Não é à toa que ele começa com os personagens avisando e tomando conta dos seus familiares, né? A Anne avisando a mãe pra fugir pra um lugar, o MM avisando a família pra fugir pra outro lugar. É um episódio que vai preparando, como se algo muito louco estivesse prestes a acontecer. Mas o legal é que coisas de fato aqui acontecem, não é só o episódio preparativo. Aqui a gente tem o Butcher sendo promovido novamente ao líder dos The Boys, a prova de que eles precisam realmente dele, não importa o quanto não gostem, eles precisam. O Butcher ainda tentando ignorar o Kessler depois de descobrir as verdades, mas mais pra frente a gente vendo que ele não tem como evitar muito. A gente tem a revelação e os preparativos pro plano da Sister Sage aí, pro último episódio, né? A estratégia de querer matar o Robert Singer, o presidente, pra ir assumir
sumirem com a Victoria Newman e os The Boys tendo que investigar isso pra descobrir como parar isso, só que no meio do caminho tendo problemas, que tem a ver com a mente dessa mulher aqui. Primeiro, com a luta que eles têm que enfrentar ali, né, diretamente com alguns supers, que são Black Noir e Profundo, uma luta que é bem sensacional de assistir, com grande destaque pra chegada aí do Trem-Bala, ajudando eles e se comprovando aí pros ex-parceiros e pro Capitão Pátria de que ele traiu a causa mesmo. O Black Noir nessa nova versão voando, o que traz mais mistério pra gente do que eles vão explorar dele na última temporada, mas eles sendo interrompidos com a chegada badass, muito louca ali do MM, né, com a minigun metralhando, expulsando os caras de lá e, tipo assim, uma das coisas que são incentivadas pra Sister Sage é de pegar esses caras na marra. Mas a história não funciona aqui só com esse elemento básico, tem o elemento de surpresa, né, que mostra a inteligência da mulher, plantando um super, né, metamorfo ali, que consegue assumir o corpo e a mente de pessoas, substituindo a Annie, capturando ela e fazendo a cabeça do Huey, deixando a situação pro último episódio assim. O último episódio, eles vão tentar matar o presidente, os The Boys estão completamente ferrados, tem infiltrado no meio deles, o lado do Capitão Pátria tá muito fortalecido e cada vez mais fortalecido, o Capitão Pátria tá completamente louco e alguma batalha, alguma coisa sinistra tá pra acontecer ali. Assim, a minha nota pra esse episódio 7 é um 8, tá? Nota 8, e a gente vai pro episódio final, que é aí que vem o ponto. Ele cumpre com a expectativa, pelo menos no quesito de se esperar algo grande nesse episódio. E tem algo grande, isso que é importante. Se tinham pessoas que até aqui estavam bem tristes com a temporada, porque acontece coisas de uma forma muito mais lenta do que nas outras, esse episódio aqui, ele muda tudo, né? Porque é um episódio que nem parece que tá na mesma temporada, pelo menos na minha opinião. Porque do lado do Butcher, a gente tem uma construção pra que ele aceite esse lado mal, ele aceite ouvir o tumor dele, ouvir que, de fato, ele tem que destruir todos os supers, não importa o que aconteça. Essa construção vem com a quebra de expectativa dele com o Ryan, né, que durante toda a temporada ele tá batalhando ali por fora pra essa disputa de paternidade. A expectativa do Ryan ser aquela pessoa que vai favorecer o lado do bem dele, tipo, não preciso matar todos os supers, eu preciso fazer algo bom, é esse menino que eu preciso proteger. E aqui ele se desencantando disso, vendo que o menino, na verdade, é uma ameaça também porque ele é super. Era o ponto que faltava pro Butcher liberar pra que o tumor assumisse o controle, pra liberar pra fazer atrocidades, e é o que ele faz, né? Aí a gente vê pela primeira vez uma cena sinistra, que eu achei uma das mais épicas da temporada, se não a mais louca da temporada, dele com esse poder de Venom saindo ali, mostrando que ele consegue controlar e prender várias pessoas, mesmo com vários supers na sala, e matando Victoria Newman de uma forma com uma facilidade muito grande, uma personagem marcante da série morrendo aqui, que tipo, a temporada parecia que tá com um roteiro um pouco corajoso e tal, que mostra coragem, mostra que o episódio tá aqui pra vir, um preparativo muito bom, mas tudo isso ajudando no projeto que a Sister Sage tinha de dar o poder pro Capitão Pátria. Na verdade, parece que ela tem uma pretensão muito maior, ela não ia só dar o poder pra ele em troca de nada. Parece que na quinta temporada a gente vai ver ela como uma ameaça maior ainda. Mas tudo isso, né, a morte da Victoria Newman ajudando a estratégia deles prenderem o Robert Singer como o acusado de ter matado a Victoria Newman, então tirar o presidente do jogo, a vice-presidente não existe, morreu. Então quem assume é o cara líder do Pentágono, que é simplesmente o capacho do Capitão Pátria aqui, dando todos os poderes pro Capitão Pátria como se fosse o presidente mesmo. Então ele aqui, assim como nos quadrinhos nesse ponto da história, assume o poder. A diferença é que nos quadrinhos ele assume a força, porque ninguém, nem militares querem colaborar com ele, e aqui é muito mais ameaçador. Ele não usa a força, as pessoas dão isso pra ele, cai no colo dele, mas ele tem o controle de tudo, dos militares, da nação e dos supers da Vault, né, que vão lá e começam a capturar os The Boys, dando brecha de que todos vão ser capturados, então eles vão ser levados pra algum cativeiro. Inserção aí do pessoal de GMV, do mal, pra participar nisso é bem importante, achei legal, né, Sam e Kate, com Annie e Butcher sendo os únicos a escaparem, Annie escapando mesmo pra tentar se juntar com seja lá quem for pra poder ajudar, e o Butcher correndo por fora, a ideia de que ele não vai trabalhar junto com a galera, a ideia de que ele tá com o único resto de vírus que ele tem ali, que ele conseguiu na mão, pra tentar replicar isso e acabar com a humanidade, tipo, ninguém vai barrar ele agora, ele ainda com esse poder, ele pode matar várias pessoas na última temporada, e além de tudo, o incremento da cena pós-créditos que tem o Capitão Pátria encontrando o Soldier Boy, mostrando que o Soldier Boy volta pra última temporada firme, ao lado do Capitão Pátria, inclusive, isso já foi confirmado. Então assim, esse episódio 8, ele funciona bem demais. Pra esse vídeo aqui, numa análise geral, depois de um tempo, eu dou um 9.9, porque ele é um episódio perfeito, tem um evento importante, ele não é só trailer da última temporada, sabe? Ele é um episódio que tem um evento, tem uma morte, acontece coisas de fato, uma batalha que você esperava e tal, mas se prepara pra última de todas, que já tá confirmada. É um episódio
digno de The Boys, o que a temporada nos episódios anteriores não foram tanto, salvando um ou outro ali, né? Então, assim, no geral, dá pra dizer, você pegando as notas aí e fazendo uma média, né? A gente tem um 7.9 como nota de média geral da temporada minha, com episódios 4, 6 e o último, principalmente, dando uma salvada bem maior. Uma temporada com um início desastroso, que desanima, mas que ela vai melhorando até chegar num episódio final de real qualidade. Eu diria uma temporada mediana pra boa. É a pior temporada de The Boys? Se você pegar na frequência de qualidade dos episódios, se você pegar só a parte inicial da temporada isolada, pode dizer que é a pior, porque eu não acho que tem uma temporada de The Boys que tem uma parte inicial tão fraca quanto essa. Mas o episódio final dessa temporada, o bloco final dessa temporada, pelo menos na minha opinião, é melhor do que vários momentos de outras temporadas. Então, não acho que ela ocupa a quarta colocação, a pior temporada de todas, na minha opinião. Ela pode ocupar uma terceira colocação dentre as temporadas da série. Mas ainda assim, eles podem e precisam melhorar a qualidade do roteiro e das histórias pra última temporada, principalmente o início de temporada em si, como é que vai começar, né? A tendência é que seja boa, tipo, é muito difícil ser uma temporada ruim pelo tanto de coisa que tem pra acontecer. A quantidade de brechas que esse episódio final gerou, né? O duro é que vai demorar um pouco pra sair, mas assim, somando as médias aí dá um 7.9. Eu quero saber a sua opinião, coloca nos comentários, né? Não deixe de se inscrever no canal, que assim que a gente tiver novidades de The Boys vou trazer. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí, um abraço, fui!